Pessoal, tudo bem? Sou Luciano Feu e hoje eu estou aqui para dar continuidade àquela série sobre emburrecimento emocional. Eu quero falar sobre uma frase também que é ensinada, que é muito ensinada nos filmes, nas novelas, muitas vezes nós já ouvimos isso, que é aquela frase que diz assim: siga o seu coração. Muitas vezes aparecem nos filmes os sábios, um mago, um feiticeiro, uma bruxa, uma fada, dizendo assim: olha, siga o teu coração. E muitas vezes essa frase ela é dita nos momentos que nós temos que fazer escolhas, nos momentos que nós temos que tomar decisões. A pessoa está ali numa encruzilhada, numa situação complicada, onde ela não sabe o que fazer, aí aparece ou ela se lembra de alguém dizendo para ela: siga o seu coração. E nós temos que entender que, biblicamente falando, seguir o coração é um grande erro. A Bíblia fala em Jeremias 17:9 que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia fala da sede das nossas emoções. E as nossas emoções não foram criadas por Deus para dominar, elas não foram criadas por Deus para nos dar direção, elas não foram criadas por Deus para ser o nosso parâmetro de escolha no momento das nossas dúvidas. E nós temos visto que cada dia que passa isso é mais ensinado. Um dia estava passeando com a minha família no shopping, escutei uma moça falando para outra: eu não acredito que você consiga controlar a sua vibe. E eu achei aquilo interessante porque eu fiquei pensando: o que é controlar a sua vibe? O que é, na concepção daquela moça, controlar esses impulsos? Ela estava dizendo claramente: eu não consigo controlar os meus impulsos, eu não consigo controlar as minhas paixões, eu não consigo controlar as minhas emoções. Quando essas paixões vêm, quando esses sentimentos vêm, eu me entrego a eles. E muitas vezes é assim que nós temos vivido, temos nos entregado aos apelos da nossa alma, temos nos entregado aos gritos do nosso coração. Quando o nosso coração começa a se inclinar para alguma coisa, independente de ser boa ou ruim, nós temos uma tendência a seguir aquele caminho. E nós precisamos entender algo muito interessante. Eu quero ler isso aqui na Bíblia. A Bíblia fala em Marcos 7:21, preste atenção nesse texto. A Bíblia fala assim em Marcos 7:21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. 22, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Olha só que coisa interessante. Jesus estava falando com alguns estudiosos religiosos daquela época. Ele estava dizendo que esse mal que foi dito aqui em Marcos 7:21, ele já está no teu coração, ele já está dentro do teu coração. E todas as vezes que nós seguimos o nosso coração, nós temos uma grande probabilidade de estarmos seguindo um caminho errado, de estarmos seguindo um caminho que muitas vezes vai nos levar a esse tipo de problemas, a esses tipos de comportamentos, de pecados que a Bíblia está falando aqui em Marcos 7:21. Muitas pessoas, porque seguiram seu coração, cometeram homicídios. Muitas pessoas, porque seguiram seu coração, cometeram adultérios. Muitas pessoas, porque seguiram seu coração, foram pessoas que se perderam. O problema é que quando nós seguimos o nosso coração, nós temos uma tendência de permitir que todo esse mal que foi falado aqui em Marcos 7:21 venha à tona na nossa vida. E nós temos que entender isso. Nosso coração ele não deve determinar, ele não deve guiar a nossa vida. A Bíblia fala em Provérbios 23:26, Deus dizendo assim: filho, dá-me o teu coração. É importante nós entregarmos o nosso coração a Deus. Deus nos pede o nosso coração, porque quando nós entregamos o nosso coração para Ele, nós começamos a ser direcionados por Ele. Deus começa a trabalhar dentro de nós para que esse mal, esse potencial que nós temos de fazer o mal, não venha à tona e não cause destruição na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos. Por isso é um grande erro, uma grande mentira nós pensarmos: não, eu vou seguir o meu coração no momento que eu tiver dúvida. O cristão ele não segue o seu coração, ele segue uma direção de Deus. A nossa meta, o nosso alvo, o nosso desafio é todos os dias falarmos com Deus: Deus, dá-me a tua direção. Senhor, eu preciso da tua direção, não sei o que fazer, eu não sei como escolher, eu preciso que o Senhor me ensine. E nós seremos guiados não mais pelos impulsos do nosso coração, nós vamos ser guiados por um propósito de Deus. Nós vamos ser guiados por uma palavra, por uma direção do Deus que tudo sabe. Deus nos deu um presente chamado vida e muitas vezes não sabemos o que fazer com ela.
Por isso eu creio que a decisão mais sábia que o ser humano pode ter é entregar a sua vida nas mãos do Senhor e pedir: Senhor, dá direção para a minha vida, me ensina a escolher, me ensina a decidir, me livra de ser guiado pelo meu próprio coração, me livra de ser guiado pelo meu próprio entendimento. Eu preciso da tua direção. A minha oração hoje é que você entenda isso e que você passe a buscar em Deus direção no momento das suas escolhas. Não siga o seu coração, não se entregue às suas paixões, não se entregue aos seus desejos. Busque de fato uma direção de Deus para que Deus possa conduzir a sua vida. Se nós buscássemos ouvir a direção de Deus para a nossa vida antes de tomarmos decisão, provavelmente 90% dos problemas que nós estamos vivendo hoje não estaríamos tendo que passar por eles. Por isso é importante nós vivermos realmente direcionados por Deus. Então é isso, meu querido, essa é a mensagem que eu quero deixar com você hoje, para você refletir. Não siga o seu coração, busque uma direção do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço.